Olá, me chamo Vanessa Dias Cardoso, sou aluna do mestrado do PPGAV, da UFPB, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, e estou no GT Rupturas e Construções Estéticas. Sou orientanda do professor Marcelo Coutinho. Então, vou começar falando um pouco do resumo, que eu falo por onde vai percorrer esse texto, que eu vou discutir um pouco sobre o que move as paixões em torno da criação em arte, O que move, e como essas paixões se manifestam nas obras de arte contemporânea, ainda mais nas obras produzidas por mulheres, que é o mote da minha pesquisa. Então, eu vou falar sobre artivismos, os artivismos poéticos, Esses expurgos, esses gritos são expressados a partir do artivismo poético, que eu vou falar um pouco mais à frente. E aí a gente tem que falar um pouco de linguagem. Quando a gente fala de linguagem, a gente tem uma distorcida apreciação, porque a gente pensa que a linguagem ela é dividida em duas partes, na verdade, Essa parte não é distorcida, ela é dividida realmente em duas partes. A parte das pessoas que seguem aqueles códigos sociais e relações linguísticas estabelecidas, e a outra esfera é das pessoas que seguem por caminhos distintos, que tentam enveredar por frestas de linguagem, E isso tudo é gerado a partir das paixões, O fogo motivador dessas ideias são as paixões. E aí eu trago um pouco sobre Morin e Lebrun para falar sobre o pathos das paixões e outros vários fenômenos da fenomenologia trabalham a ideia de paixão, e da ideia do indivíduo enquanto sujeito único, a ideia de que o indivíduo ele tem suas particularidades e elas se deparam com o mundo exterior, E esse mundo externo eles fazem ativar as paixões das pessoas, É a partir desse contato com o externo que as pessoas têm liberado suas paixões. E é do ser humano tentar materializar esse tipo de paixões, Então, as paixões, elas seriam as tendências de interesse, seriam os interesses que a pessoa tem durante a vida. E, no caso, o artivismo se encaixaria na ideia de que o artivista, ele produz obras, produz conteúdo focado na ideia de crítica e de engajamento político-social. A obra de arte artivista ela vai estar sempre ligada a um ponto de crítica, de questionamento, de crítica, de entropia. E aí eu começo, como a gente trabalha em processo de criação, eu falo muito sobre a minha produção, eu estudo minha produção e como as minhas leituras se desaguam na minha produção, Então, eu mostro aí nessa foto como o externo me contamina, de certa forma, Minha mãe é costureira, então as minhas obras, elas acabam sendo relacionadas à costura, algumas delas, ou à crítica religiosa. Minha mãe sofreu muito com a opressão religiosa, então eu também critico religião. Então, o externo está sempre contaminando o artista e ele vai estar sempre criticando alguma coisa a partir desse pathos das paixões, desse estopim. E aí eu falo aí, que paixão mais linguagem, enquanto força mais posicionamento crítico político, é o ativismo político, E aí eu trago mais algumas obras minhas que mostram esse meu posicionamento político nas obras de forma mais estratégica, Porque eu uso a ideia de desapegar dos signos repetitivos do feminino, então eu não uso também, já usei bastante, mas hoje em dia eu tento desapegar da ideia de peito, vagina e pigmento vermelho para sangue de menstruação. Eu acredito que dá para se trabalhar um artivismo poético feminista que dialogue com mais searas, se não tiver tanto esses signos, esse panfleto desses signos. E aí o ativista, dessa forma, vira um pesquisador, Porque eu estou buscando novas formas de tentar driblar os setores de poder. Eu, como professora, não poderia levar para a minha sala de aula uma obra que tivesse uma vagina para trabalhar com meus alunos, Porque eu trabalho com adolescentes, pré-adolescentes, então não daria certo. Também não conseguiria dialogar com uma tia, uma avó, que não teve contato com as mesmas leituras que a gente tem sobre feminismo. Então, o artivismo e o ativista tem que estar sempre ligado à pesquisa para procurar essas novas estratégias, Saber como lidar e conseguir encontrar essas frestas. E o ativismo não se dá só nas ruas, não é só a performance que está na rua. O ativista também é a professora de arte, como eu, que estou na sala de aula e não desisto dos meus adolescentes. Eu estou ali tentando fazê-los produzir. Como eu trago aí
como exemplo, o livro que eu produzi com meus alunos no projeto que eu faço junto com uma amiga, que é professora de português da escola que trabalho. E eu, como professora de arte, ela de português, a gente fez os meninos produzirem poemas e ilustrações. E em um trabalho de militância mesmo, ela abriu em uma semana uma editora para que a gente pudesse publicar o livro desses meninos. Então, isso também é ativismo poético. Minha amiga tem aberto como chama? Ela conseguir abrir uma editora em uma semana é realmente um trabalho de militância, sabe? A gente mandou para São Paulo o material e foi negado. Então, a gente, para conseguir publicar o material das crianças, ela abriu uma editora. Então, inclusive, essa capa do livro, eu sou capista da editora e essa capa é uma obra minha que foi exposta também. Então, está tudo muito interligado. E aí eu faço um caminho histórico para mostrar que desde os anos 20 ou um pouco antes já se via o desapego das formas da antiga arte, né, da bela arte que se tinha anteriormente. Né? As vanguardas modernas já vinham buscando esse desapego das antigas formas. E aí a arte contemporânea ela vem com a ideia de mais rompantes, de tentar se empolgar com essa coisa que já vinha e trazer mais rompantes. A pop art já também é uma ideia disso, onde trouxe a arte proletária, né? Onde mostrou que o cotidiano podia ir para a galeria de arte. Então, o artivista, ele traz o cotidiano para dentro da obra da galeria de arte também. Anitta, o Lazar Segal com a Zumira e o Tarsila de Amaral também trazia o cotidiano de suas vivências em forma de artivismo nas suas pinturas, né? Colocando aí os operários buscando por melhorias de trabalho. E aí eu também me apoio muito no Hacking Bay. O livro que eu gosto muito é o Caos, Terrorismo e Outros Crimes Exemplares, porque ele acreditava ser no caos a força de entropia das criações. E porque ele dizia que o louco ele não é apegado a políticas e a acordos, então ele produz mais. Ele diz que o artista tem que entrar em contato com esses rompantes de loucura de vez em quando para poder produzir. E de alguma forma, todo ser que se dispõe a criar algo flerta com seu lado delirante, ao mesmo tempo que busca meio de expressar matericamente seu pensamento e suas paixões. Se fez necessário desapegar das formas para criar novas frestas e tentar, talvez, até implodir os sistemas por dentro de poder, né? E aí eu trago uma obra minha onde eu mostro esses desvios, esse devir, que eu vejo como devir, a ideia de, ao invés de mostrar o signo do peito feminino, eu coloco círculo, ponto, círculo, ponto, círculo, ponto. Seria uma estratégia de levar essa discussão sobre feminino para outros lugares e outros círculos de conversa, encontrar essas frestas de pensamento, né? E aí eu trago as referências. Eu espero ter sido clara. Obrigada.